Conta um Conto apresenta de Howard Phillips Lovecraft e William Langley. O Diário de Alonso Taiper. Narração: Marcelo Fávaro. Tradução: Mário Jorge Laila Vargas. Nota do editor. Alonso Housebrook Taiper, de Kensington, Nova York, foi visto por último e reconhecido em 17 de abril de 1908, ao redor do meio-dia, no Hotel Richmond, em Batávia. Era o único sobrevivente de uma antiga linhagem rural de Osler e tinha 53 anos na hora da desaparição. O Sr. Taiper foi educado em particular e nas universidades Columbia e Heidelberg. Toda a sua vida se passou como estudante. Seu campo de pesquisa incluía muitas obscuras e geralmente temidas regiões fronteiriças do conhecimento humano. Seus documentos sobre vampirismo, ghouls e fenômenos de poltergeist foram impressos por conta própria, após a rejeição de muitos editores. Se desligou da Sociedade pela Pesquisa Física em 1900, após uma série de controvérsia peculiarmente amarga. Em muitas ocasiões, viajou extensivamente e às vezes se ausentava durante longos períodos. É conhecido por ter visitado regiões obscuras no Nepal, Índia, Tibete, Indochina e passou a maior parte do ano de 1899 na misteriosa Ilha de Páscoa. A procura extensiva ao Sr. Taiper, depois de sua desaparição, não deu resultado, e sua propriedade foi dividida entre as primas distantes da cidade de Nova York. O diário, narrando isto, foi supostamente achado na ruína de um casarão rural perto da Ática, Nova York, que mantinha uma reputação particularmente sinistra durante gerações antes do colapso. O edifício era realmente muito velho, anterior à colonização branca da região, e fora a residência de uma estranha e reservada família chamada Vanderheil, que tinha migrado de Albany em 1746, envolta em suspeita de bruxaria. A estrutura provavelmente datava de 1760. Da história dos Vanderheil, muito pouco é conhecida, claro. Permaneceram completamente indiferentes aos seus vizinhos normais. Empregavam criados negros trazidos diretamente da África. Falavam pouco inglês e educavam as crianças particularmente em faculdades europeias. Esses que foram mundo afora logo foram perdidos de vista. Entretanto, não antes de ganharem má reputação, associados a instituições populares e cultos de significados ainda mais obscuros. Ao redor da temida casa, uma aldeia dispersa surgiu, povoada por índios e depois por renegados da região circunvizinha, que mantinha o duvidoso nome de Corazim, das singulares tensões hereditárias que, posteriormente, apareceram aos confusos aldeões de Corazim. Várias monografias foram escritas por etnólogos. Bem atrás da aldeia e diante da casa Vanderheil está uma colina, íngreme, coroada com um anel peculiar de antigas pedras eretas com as quais os iroqueses sempre olharam com medo e repugnância. A origem do diário de Alonso Taiper e a natureza das pedras cuja datação que, de acordo com as provas arqueológicas e climatológicas, deve ser fabulosamente antiga, ainda é um problema não solucionado. De 1795 adiante, as lendas dos pioneiros e colonos mais recentes têm muito a dizer sobre gritos estranhos e cantos
que procedem a certa estação de Corazim, do casarão e da colina de pedras eretas. Esses gritos, cantos... Entretanto, há razão para supor que os ruídos cessaram em 1872, quando toda a casa Van der Heil, os criados e tudo, desapareceu. De repente. Desde então, a casa permaneceu abandonada. Outros eventos desastrosos, incluindo 3 mortes inexplicadas, 5 desaparecimentos e 4 casos de loucura súbita, aconteceram quando os donos mais recentes e visitas interessadas tentaram nela permanecer. A casa, a aldeia e extensas áreas rurais em toda a parte foram revertidas ao estado e leiloadas na ausência de herdeiros conhecidos dos Van der Heil. Desde 1890, os donos, sucessivamente o recente Charles A. Shields e o seu filho Oscar S. Shields, de Buffalo, deixaram toda a propriedade em estado de absoluta negligência e advertiram todos os curiosos a não visitar a região. Dos que se sabe terem se aproximado da casa durante os últimos 40 anos, a maioria era estudante de ocultismo, oficial de polícia, jornalista e outras personagens estranhas em circulação. Um dos seguintes era um eurasiano misterioso, provavelmente da Conchichina, cuja mais recente exibição com uma mente em branco e bizarras mutilações chamou a atenção da grande imprensa em 1903. O Diário do Sr. Typer, um livro de aproximadamente 6,3 polegadas, com um papel resistente e uma estranha e durável liga metálica de folha fina, foi descoberto, em posse de um dos decadentes aldeãos de Corazim, em 16 de novembro de 1935, por um policial estatal enviado a investigar o propalado colapso da abandonada mansão Van der Heil. A casa realmente tinha ruído, obviamente de idade avançada e decrepitude, com o vento forte de 12 de novembro. A desintegração estava peculiarmente completa, e nenhuma busca completa da ruína poderia ser feita em algumas semanas. John Eagle, o moreno, bugre aldeão que tinha o diário, disse ter achado o livro bem perto da superfície do escombro, no que deveria ter sido um quarto dianteiro superior. Muito pouco do conteúdo da casa poderia ser identificado. Entretanto, uma enorme abóbada de tijolo incrivelmente sólida no porão, cuja antiga porta de ferro teve que ser dinamitada por causa da estranha forma de obstinada e tenaz fechadura, permaneceu intacta e apresentou várias características enigmáticas. Em primeiro lugar, as paredes foram cobertas asperamente com hieróglifos de ainda indecifrado traço na obra de alvenaria. Outra peculiaridade era uma abertura circular, enorme, no fundo da abóbada, bloqueada por uma gruta, evidentemente por causa da queda da casa. Mas o mais estranho de tudo, o aparentemente recente depósito de alguma substância fedorenta, enlodada, negra como azeviche, estava no chão lajeado e que estendia num quintal uma linha irregular que termina numa abertura circular bloqueada. Os que primeiro abriram a abóbada declararam que o lugar cheirava como um serpentário num jardim zoológico. O diário, que foi feito aparentemente só para fazer uma investigação na temida casa Van der Heil pelo desaparecido Sr. Typer, foi demonstrado por peritos grafotécnicos ser genuíno. A escritura mostra sinais de aumentar a tensão nervosa quando avança ao fim,
e há lugares onde fica quase ilegível. Aldeãos de Corazim, cuja estupidez e taciturnidade confundem todos os estudantes da região e seus segredos, não tiveram lembrança de Sr. Typer como um dos ilustres visitantes da temida casa. O texto do diário é literalmente textual e sem comentário. E agora eu lhe pergunto, como interpretar, e diferente da loucura do escritor, deduzir, que o leitor decida por si? Só o futuro pode dizer se o seu esforço pode resolver um mistério de antigas gerações. Pode ser dito que esses genealogistas confirmam a memória relatada pelo Sr. Typer no assunto de Adrian Slack. Cheguei aqui aproximadamente às 18 horas. Tive de percorrer todo o caminho de Ática a pé, ante uma tempestade iminente, pois ninguém me alugaria um cavalo ou equipamento. E não posso andar de automóvel. Este lugar ainda é pior do que eu esperava. E eu temia o porvir, embora queira, ao mesmo tempo, desvendar o segredo. Bem cedo anoitecia. O velho horror do sabá de Valpurgis, e após aquela temporada em Gales, sei o que procurar. Doravante não vacilarei. Picado por algum desejo insondável, dei minha vida inteira à indagação de mistérios profanos. Vim aqui só para isso, e não tripudiarei com o destino. Estava muito escuro quando cheguei aqui. Entretanto, o sol não aparecia. As nuvens tempestuosas eram as mais densas que já vira, e eu não achava o caminho por causa dos relâmpagos. A aldeia é um detestável pequeno remanso, e os seus poucos habitantes eram nada mais do que simplórios. Um deles me saudou de um modo estranho, como se me conhecesse. Eu podia ver muito pouco da paisagem. Um vale pantanoso de estranho matagal marrom e fungos venenosos cercados por mirradas árvores, maliciosamente torcidas com ramos nus. Atrás da aldeia, uma tristonha colina, em cujo ápice está um círculo de grandes pedras com uma pedra ao centro. Essa, sem comentário, é a coisa vil primordial que V me disse sobre N, inquestionável. O casarão contrasta no meio de um enorme parque repleto de exóticas roseiras bravas. Mal o pude transpor, e quando o fiz, a velhice e decrepitude do edifício me detiveram. O lugar parecia imundo e doentio, e quis saber como um edifício tão ruinoso podia se manter em pé. É de madeira e, entretanto, suas linhas originais estão escondidas por um desnorteante emaranhado de alas sobrepostas a várias datas. Eu creio que foi construído primeiro no antiquado estilo colonial da Nova Inglaterra. Provavelmente isso era mais fácil construir que uma casa de pedra holandesa. Também lembro da esposa de Dirk van der Heil, que veio de Salem, filha do não mencionável Abdon Corey. Havia uma pequena varanda de pilares, e me abriguei sobre ela quando se desencadeou a tempestade. Foi uma tempestade diabólica, negra como a meia-noite, com a chuva cerrada, trovão e raio como no dia do juízo final e um vento fustigante. Tranquei a porta. Peguei a minha lanterna e entrei. A poeira estava grossa, polegadas cobrindo o chão e a mobília. O lugar tinha cheiro de bolor de tumba. Havia um corredor que atravessava todo o percurso e uma escadaria encaracolada à direita. Trilhei meu caminho escada acima e escolhi o quarto da frente para me hospedar. Todo lugar parece bem mobiliado. Entretanto,
A maior parte da mobília está se desintegrando. Isso foi escrito às 8 horas, depois de uma comida fria de minha mochila. Depois disso, os aldeões trarão material para mim, mas não concordarão em chegar mais perto que a ruína do que o portão do parque. Eu queria me libertar de um sentimento desagradável de familiaridade com este lugar. Depois, eu estou consciente de várias presenças nessa casa. A pessoa me é francamente hostil. Uma vontade malévola que tenta me destruir e me superar. Eu não devo ter vislumbrado seu semblante um instante, mas devo me esforçar ao máximo para resistir. É horripilantemente malévola e definitivamente inumana. Creio que se alia a poderes de fora da Terra. Poderes do espaço aquém e além do universo. Sobressai como um colosso e confirma o que consta nos escritos de Iaclo. Há tal sentimento de imersão e imensidão associado a ela que quero saber como estas câmaras podem conter seu volume. Ainda que não tenha dimensão aparente, sua idade deve ser inconcebivelmente remota, terrivelmente indescritível. 18 de abril. Eu dormi muito pouco ontem à noite. Às 3 da madrugada, um estranho vento rasteiro começou a penetrar na região inteira, sempre subindo até a casa, oscilando como um tufão. Quando desci na escadaria para ver a porta dianteira sacudindo a escuridão, criou formas semivisíveis em minha imaginação. Só sob a aterrissagem fui empurrado violentamente para trás. Pelo vento, suponho. Entretanto, poderia ter jurado ter visto traços etéreos de uma gigantesca garra negra, uma garra quando me virei depressa. Não perdi o juízo, não, mas certamente terminei a descida e tirei a pesada tranca da porta que tremia perigosamente. Não pretendia explorar a casa antes do amanhecer, contudo, agora, impossibilitado de dormir novamente e excitado com o terror misturado com a curiosidade, me sentia relutante em adiar minha procura. Com minha poderosa lanterna caminhei no pó à grande sala de estar sul, onde sabia que os retratos estariam. E lá estavam, da mesma maneira que V tinha dito, e como eu parecia saber muito bem de alguma fonte obscura. Alguns estavam muito enegrecidos e manchados para que eu pudesse identificar. Mas dos traços que pude discernir, reconheci que realmente eram da odiosa linhagem Van der Heil. Algumas das pinturas pareciam sugerir faces que eu conhecia, mas exatamente quais faces eu não pude lembrar. O esboço daquele terrível Joris híbrido, parido em 1773 pela filha mais jovem de Dirk, era o mais óbvio de tudo. Eu podia localizar os olhos verdes e olhar de serpente da sua face. Toda vez que eu apagava a lanterna, a face parecia brilhar na escuridão. Até que eu meio que imaginei que brilhava com uma fosforescência esverdeada própria. Quanto mais eu olhava, pior me parecia. Virei-me para evitar ver mudança de expressão. Mas ao qual me virei era ainda pior. A face longa, severa, pequena, olhos próximos, fixos e de uma feição suína característica o identificavam imediatamente, embora o artista tivesse se esforçado para fazer o focinho parecer tão humano quanto possível. Era isso que V tinha sussurrado. Quando o fitei, horrorizado, pensei que os olhos assumiram um brilho avermelhado. E num momento, o fundo parecia substituído por uma cena estranha e, aparentemente, irrelevante.
um solitário, deserto terreno de caça sobre o céu amarelo borrado, onde cultivavam um maltratado arbusto de espinheira negra. Temendo por minha sanidade, apressei a saída daquela galeria amaldiçoada, ao canto espanado escada acima, onde eu tenho o meu acampamento. Depois, decidi explorar um pouco mais os cantos labirínticos da casa à luz diurna. Eu não posso estar perdido. Minhas pegadas estão visíveis no pó e posso traçar outras marcas de identificação quando necessário. É curioso como facilmente aprendo a complexa sinuosidade dos corredores. Segui um longo corredor, um puxado que dava ao exterior da extremidade boreal. E surgiu uma porta trancada que forcei. Além, havia um quarto muito pequeno, bastante atulhado de mobília, e com o revestimento de painéis carcomido. Na parte exterior espiei um vão escuro atrás do madeirame apodrecido, e descobri uma estreita passagem secreta que conduz à negra profundidade desconhecida. Era uma rampa íngreme ou túnel sem degrau ou alçapão. Eu queria saber para que teria servido. Sobre a lareira estava uma pintura bolorenta, que achei no final da inspeção como sendo de uma jovem mulher à moda do século XVIII. A face é de beleza clássica, contudo, com a expressão mais diabolicamente má que eu alguma vez vira o semblante humano ostentar. Não somente desumanidade, cobiça e crueldade, mas um pouco de hediondez, além da compreensão humana. Parece se sentar nessas características finamente esculpidas. E me pareceu que o artista, ou o lento processo de bolor de decadência, tinha dado aquela aparência pálida e doentio, um doentio matiz esverdeado, que sugeria uma base quase imperceptível de textura escamosa. Depois ascendi ao sótão, onde achei vários volumes de livros estranhos. Muitos de aspecto totalmente estranho, tanto nas letras como na aparência física. Um continha variantes do formulário de Acro, que eu não sabia que existia. Mas ainda não examinei os livros nas estantes empoeiradas do andar de baixo. 19 de abril. Com certeza. Com certeza há presenças não vistas aqui, embora o pó não apresente pegada além das minhas. Tomei um atalho pelo jardim de Roseira Brava ao portão do parque, onde meu material permanece, mas nessa manhã o achei fechado. Muito estranho. Desde então os arbustos estão se revigorando com a seiva primaveral. Logo tive aquele sentimento de algo próximo tão colossal que é espantoso as câmaras a conterem. Dessa vez senti que uma das presenças é de grande envergadura. E sei agora que o terceiro ritual de Eichel, que achei ontem naquele livro no sótão, faria tal presença ficar sólida e visível. Eu não sei se ousarei tentar essa materialização. Os perigos são grandes. Ontem na noite comecei a ver fugazmente sombrios rostos evanescentes e formas nos cantos escuros dos corredores e câmaras. Faces e formas tão horrorosas e repugnantes que não ouso descrever. Pareciam aliados, em substância, àquela garra titânica que tentou me empurrar escadaria abaixo na noite anterior. Deve ser, obviamente, fantasmagoria de minha imaginação transtornada. O que eu estou buscando não seria algo bem assim. Eu vi a garra novamente, às vezes só e às vezes com sua companheira, mas decidi ignorar todo o fenômeno. No começo dessa tarde explorei o porão em primeira vez e desci numa escada de mão encontrada num alojamento cujos degraus de madeira tinham apodrecido.
O lugar todo é uma massa de incrustação nitrosa com montículos amorfos que marcam as manchas onde vários objetos se desintegraram. No extremo mais distante, tem uma passagem estreita que parece se estender sobre o puxado boreal, onde achei o quarto meio fechado. E no término, uma espessa parede de tijolo tem uma porta férrea trancada, pertencendo aparentemente a uma abóbada de algum tipo. Essa parede tem evidências de batente de porta artesanal do século XVIII. E deve ser contemporânea às adições mais antigas da casa, claramente pré-revolucionária. Na fechadura, que é, obviamente, mais velha que o resto do ferragem ornamental, estão gravados certos símbolos que eu não pude decifrar. V não tinha me falado sobre essa abóbada. Me dá mais inquietação que qualquer outra coisa que eu já vi. Toda vez que me aproximo tenho um impulso quase irresistível de escutar algo. Shhh, fico ali. Até agora, nenhum som desfavorável marcou minha permanência nesse lugar maldito. Quando saí do porão, desejei ardentemente que as pegadas ainda estivessem lá. Minha subida na escada de mão parecia assustadoramente lenta. Eu não quero descer lá de novo. E ainda algum gênio mau me instiga a tentar isso na noite se eu quiser aprender a lição. Dia 20 de abril. Perscrutei a profundeza de horror, mas só senti o silêncio abissal. Ontem na noite, a tentação era muito forte e nos breves intervalos de escuridão, desci mais uma vez àquele infernal porão nitroso, com a minha lanterna, e andei nas pontas dos pés entre os amontoados amorfos àquela terrível parede de tijolo e porta trancada. Eu não fiz ruído, e me abstive de sussurrar qualquer encantamento que eu conhecia. Mas eu escutei, com furiosa obstinação. Afinal, eu senti os sons de além dessa barreira de chapa de ferro dentro da qual gigantescas coisas noturnas ameaçavam e murmuravam. Havia também um detestável serpenteio, um serpenteio como de uma gigantesca serpente, realmente, ou um monstro marinho que arrasta seus monstruosos coleios sobre um chão pavimentado. Quase paralisado de espanto, dei uma olhadela à enorme fechadura mofada e aos estranhos hieróglifos secretos entalhados nela. Tinham sinais que eu não reconheci, e algo em sua técnica vagamente mongólica remetia a uma antiguidade blasfema indescritível. Às vezes, imaginei que poderia os ver brilhar com uma luz esverdeada. Me virei para fugir, mas aquelas garras gigantescas atrás de mim, as grandes garras que pareciam inchar e ficar mais tangíveis quando as contemplava. Fora da maligna escuridão do porão, com sombrios meneios de pulsos escamosos atrás delas e com uma traiçoeira e maligna vontade que guia o seu horrível tatear. Então ouvi atrás, dentro daquela abominável abóbada, um estouro fresco de reverberações amortizadas que pareciam ecoar de horizontes longínquos, como um distante trovão. Impelido por esse pavor, avancei em direção às garras sombrias, com minha lanterna, e as vi desaparecer diante da plenitude da luz elétrica. Então corri, para subir na escada de mão com a lanterna entre os dentes, e não descansaria enquanto não chegasse ao meu acampamento no andar superior. Qual será o fim, não ouso imaginar. Vim como investigador, mas agora eu sei que algo está me procurando. Eu não pude ir embora quando queria. Nessa manhã tentei ir ao portão com o meu equipamento, mas encontrei as roseiras bravas tenazmente retorcidas no meu caminho. Era o mesmo em toda direção.
atrás e em todos os lados da casa. Em alguns lugares, os cipós farpados marrons se espiralavam a alturas surpreendentes e formavam um tapume para barrar o meu egresso. Os aldeões estão relacionados a tudo isso. Quando cheguei ao recinto coberto, encontrei meu equipamento no grande corredor, o corredor dianteiro. Eu não tenho pista de como foram para lá. Me arrependi de ter varrido pó. Eu deveria espalhar um pouco mais e ver quais impressões permaneceram. Nesta tarde, li alguns livros na grande biblioteca sombria no fundo do andar térreo e tive certas suspeitas que não resisto mencionar. Eu nunca tinha visto o texto dos manuscritos pinacóticos ou dos fragmentos de Eltudal e não teria vindo aqui se soubesse o conteúdo. Agora, acredito que é muito recente, pois o terrível Sabá será daqui a 10 dias, porque aquela noite de horror será a minha salvação. Dia 21 de abril. Eu estudei os retratos novamente. Alguns têm nomes anexos. Notei um, de uma mulher mal encarada, pintado há uns 2 séculos, que me confundiu particularmente. Tinha o nome de Trent van der Heil Slet, e tive a distinta impressão de ter conhecido o nome Slet antes, em alguma relação significativa. Então não era horrível, mas ficou. Eu tenho de matutar para achar alguma pista. Os olhos dos quadros me assombram. É possível que alguns deles estejam se exumando mais perceptivelmente da mortalha de pó, decomposição e mofo. As fisionomias ofídicas e bruxos de feição suína me encaram horrivelmente de suas molduras enegrecidas e um grupo de outros rostos híbridos começa a perscrutar o lado de cada sombria profundeza. Há um horripilante semblante de familiaridade em todos eles. E o que é humano é o mais horrível que o inumano. Queria que me lembrassem menos dos outros rostos que eu conhecia. Era uma linhagem amaldiçoada e Cornelis de Leyden era o pior deles. Era quem, sem dinheiro, descia a barreira depois que seu pai achou outra chave. Eu estou seguro que vê, sabe, só um fragmento da horrenda verdade. E de forma que eu estou realmente desprevenido e indefeso. Qual linhagem antes da velha guarda? O que fez em 1591 nunca poderia ter sido acabado sem gerações de heranças malignas ou algum vínculo com o exterior. E que descendência essa linhagem monstruosa gerou? Estão espalhados pelo mundo. Tudo o que esperam é sua comum herança de horror. Eu preciso lembrar o lugar específico onde eu vi esse nome, Slack. Eu queria ter certeza de que estes quadros sempre ficam na moldura, agora, durante várias horas. Vi presenças momentâneas como aquelas garras e a face sombria e formas duplicando alguns dos antigos retratos próximos. De certo modo, nunca vislumbrei uma presença e o retrato ao mesmo tempo. A luz sempre está errada num ou outro, ou a presença e o retrato estão em aposentos diferentes. Talvez como eu esperava, as presenças são mero produto da imaginação. Mas eu não tenho certeza. Alguns são femininos e da beleza infernal do quadro no pequeno aposento trancado. Eu vi que alguns estão sem moldura. Examinei suas feições desconhecidas pintadas, escondidas sobre o molde de fuligem e de telas que não pude decifrar. Alguns, temo desesperadamente, se aproximaram da materialização sólida, ou pelo menos semissólida, e alguns têm uma espantosa e inexplicada familiaridade. Há uma mulher que, com toda a beleza e encanto, superou todo o resto. O seu charme e veneno são como a flor adocicada que cresce na beira do inferno.
quando a olho de perto, desaparece, só reaparecendo depois. A sua face tem um matiz esverdeado e, de vez em quando, imagino poder espiar uma suspeita escama em sua lisa textura. Quem é ela? É aquele ser que morou no pequeno quarto trancado? Aquele, mais de um século atrás, é claro. Meu equipamento novamente ficou no corredor dianteiro, como de hábito. Salpiquei pó para colher pegadas, mas nessa manhã todo o corredor foi varrido por algum agente desconhecido. Dia 22 de abril. Foi um dia de horrível descoberta. Eu explorei novamente o sótão infestado de teias de aranha e achei uma arca. Uma arca talhada, tombada. Uma arca claramente holandesa, sim, cheia de livros blasfemos. E papelada mais velha que qualquer outra que até então eu encontrei aqui. Havia um Necronomicon negro, um livre Daibon de Norma French e uma primeira edição antiga de The Verne's Mysteries de Ludwig Prim. Mas o antigo manuscrito encadernado era o pior. Estava em baixo latim, o mais estranho, na garatuja de Claes van der Heijl, sendo evidentemente o diário ou caderno mantido por ele entre 1560 e 1580. Quando desprendi o gancho prateado enegrecido e abri as folhas amareladas num desenho colorido, caiu a imagem de uma monstruosa criatura que não se assemelha a algo mais que um calamar bicudo e tentacular, com grandes olhos amarelos e abominável semelhança com a força humana em sua silhueta. Nunca vira antes uma forma tão repugnante, uma forma de pesadelo. Nas patas, pés e cabeça tentacular havia garras curiosas, me fazendo lembrar as etéreas formas colossais que tatearam tão horrivelmente no escuro o meu caminho. Enquanto a entidade se sentou, como um todo num grande trono, tipo pedestal inscrito com hieróglifos desconhecidos, é claro, de cunho vagamente chinês. Sobre a escultura e a imagem pairava um mar de sinistra malignidade, tão profundo e penetrante que não pude pensar ser isso o produto de algum lugar ou época. Antes devia aquela monstruosa forma concentrar todo o mal num espaço ilimitado, ao longo das eras passadas e futuras. Esses sinistros símbolos são ícones de vil significado, dotados de uma mórbida vida própria, pronta a saltar do pergaminho para destruir o leitor. Pro significado daquele monstro e desses hieróglifos não encontrei pista, mas soube que fora localizado com precisão infernal e sem propósito mencionado. Quando estudei os maliciosos caracteres, a afinidade com os símbolos naquela ominosa fechadura do porão ficou cada vez mais evidente. Deixei o quadro no sótão, pois jamais poderia dormir perto de tal coisa. Eu passei toda a tarde lendo o velho livro manuscrito de Claes van der Heijl. O que eu li confundirá e deixará horrorizado qualquer um que viva depois de mim. A gênese do mundo e de mundos anteriores se desdobrou ante o meu olho. Aprendi que a cidade Shambhala, construída pelos lemurianos 50 milhões de anos atrás, ainda se mantém inviolada atrás de sua parede de força, a parede de força psíquica no exílio oriental. Eu aprendi do livro Xian, o livro cujos primeiros 6 capítulos pré-datavam a Terra, e que já era antigo, quando os senhores de Vênus cruzaram o espaço em suas naves para civilizar o nosso planeta. E vi registrado por escrito em primeira vez
aquele nome que outros me disseram sussurrando, e sob o qual eu soubera de um modo mais reservado e mais horrível, o temido e terrível nome de Ian Ho. Em muitos lugares, eu precisava subir as passagens que requerem uma chave, e finalmente, após várias alusões, concluí que o velho Claes não tinha ousado registrar todo o conhecimento num livro, mas deixara certos pontos para outro. E nenhum volume é completamente inteligível sem o seu companheiro. Consequentemente, me dispus a achar o segundo volume, em algum lugar dentro dessa casa amaldiçoada. Embora claramente prisioneiro, não perdi o meu eterno amor ao desconhecido. E eu estou determinado a sondar o cosmo tão profundamente quanto possível antes do juízo final. Dia 23 de abril. Eu procurei durante toda a manhã o segundo diário e o encontrei. No meio-dia, numa escrivaninha no pequeno aposento trancado. Como o primeiro, redigido no bárbaro latim de Klaus de Van der Weyl, parece consistir em notas esparsas que se referem a várias seções do outro. E folheando eu vi imediatamente o abominado nome Ian Ho, aquela cidade perdida oculta, na qual se aninhavam segredos ancestrais, e da qual as mais obscuras recordações, as mais antigas que o corpo espreitam no âmago da mente de todos os homens. Isso foi repetido muitas vezes, e o texto ao redor estava claramente pontilhado com toscos hieroglifos, claramente similares àqueles do pedestal, cujo desenho infernal eu tinha visto. Aqui, obviamente, estava a chave daquela monstruosa forma tentacular e sua mensagem proibida. Com esse conhecimento ascendi os degraus rangendo ao sótão de teias de aranha e horror. E quando tentei abrir, a porta do sótão não aderiu como antes. Várias vezes resisti a todo esforço para abrir. Quando afinal consegui, tive uma visão, uma clara sensação de que alguma colossal força não vista a tinha soltado de repente. Uma forma que planava ao longe, imaterial, mas com um audível bater de asas. Quando achei o horrível desenho, percebi que não era exatamente onde o tinha deixado. Aplicando a chave ao outro livro, logo vi que o seguinte não era um guia imediato ao segredo. Só uma pista a um obscuro segredo que foi muito bem guardado. Levaria horas, talvez dias, para extrair a terrível mensagem. Viverei o suficiente para desvendar o segredo? Os assombrados braços negros e garras agora assombram cada vez mais a minha vista. Parece até mais titânico do que no princípio. Eu nunca quis libertar essas vagas presenças inumanas, cujo tamanho nebuloso parece muito grande para ser contido nas câmaras. E de vez em quando as grotescas faces, as formas evanescentes e as molduras zombeteiras se reúnem em minha frente numa desnorteante confusão. Realmente, é um terrível arcano primevo da Terra, que é melhor ser deixado em paz e esquecido. Os segredos terríveis nada têm a ver com o homem. O homem esse que só pode aprender em troca de paz e sanidade. Verdades secretas que fazem do sábio um eternamente estranho entre os seus e o faz caminhar solitário na terra. Igualmente, as sobrevivências terríveis de coisas mais antigas e mais potentes que o homem, coisas blasfemas que perambulavam em idades remotas nunca suspeitadas, monstruosas entidades eternamente adormecidas em incríveis criptas e remotas cavernas, fora das leis de causa e efeito. Estará pronto para ser despertado por tais blasfemadores quem souber seus obscuros sinais proibidos e contrassenhas furtivas. Dia 24 de abril.
Eu estudei o quadro e a chave o dia todo no sótão. E no crepúsculo ouvi sons estranhos, de um tipo não encontrado antes e parecendo vir de longe. Escutando, percebi que tem que fluir daquela estranha colina abrupta com o círculo de pedras eretas que contrasta atrás da aldeia a alguma distância ao norte da casa. Ouvi dizer que aquele era um atalho, levando da casa ao topo daquela colina, rumo ao primitivo Cromlech. Tendo suspeitado disso em certas ocasiões, Vanderhale teve muita oportunidade de experimentar, mas todo o assunto ficara até agora oculto em minha consciência. Os sons consistiam num soar estridente misturado a um tipo peculiar e horroroso de assobio, ou um silvo, e um bizarro tipo de música, como nunca descrito nos anais terrenos. Era muito lânguido e logo enfraquecia, mas o argumento era conhecido, pensei. Está para a colina tal qual a puxada nortista com a calha secreta e a abóbada de tijolo fechada estendida abaixo. Pode haver alguma conexão que de longe me passou despercebida? Dia 25 de abril. Fiz uma peculiar e perturbadora descoberta sobre a natureza de minha encarceragem. Atraído à colina por um sinistro fascínio, encontrei as roseiras bravas postadas atrás de mim, mas só daquele lado. Há um portão arruinado, e sobre os arbustos, os vestígios de um antigo caminho que indubitavelmente existe. As roseiras bravas se expandem acima e ao redor da colina. Entretanto, no ápice, com os montes de pedras eretas, só um estranho crescimento de musgo e grama raquítica. Eu escalei a colina. Passei muitas horas ali e notei um estranho vento que sempre parece soprar ao redor dos interditos monolitos e que, às vezes, parece sussurrar numa articulação estranha e misteriosamente enigmática. Essas pedras, tanto em cor quanto em textura, não se assemelham a algo que eu tenha visto em outro lugar. Não são marrons nem acinzentadas, mas de um matiz amarelo bem pálido, fundido num verde maligno, sugerindo um mimetismo de um camaleão. A sua textura é extravagante como a de uma serpente escamada, e é inexplicavelmente sensível ao toque, sendo fria e úmida como a pele de um sapo ou outro réptil. Próximo ao menhir central, tem um buraco de singular borda rochosa, que não posso explicar, mas que pode ser a entrada de um afilado túnel. Quando tentei descer a colina até a extremidade da casa, ao longe, encontrei roseiras bravas, que me interceptaram como antes. Entretanto, o caminho até a casa era facilmente relocalizável. Dia 26 de abril. Galguei a colina novamente, hoje na noite, e senti aquele vento sussurrante muito mais intenso. Os murmúrios quase irados se aproximaram da linguagem atual, num tipo vago, sibilante, e me fizeram lembrar do sereno canto estranho que eu tinha ouvido à distância. E depois do crepúsculo, veio um estranho relâmpago de prematuro verão iluminando o horizonte norte, seguido quase imediatamente de um estrepitoso trovão no céu oscilante. Algo nesse fenômeno me perturbou muito. E não pude evitar a impressão de que o ruído culminou num tipo inumano de linguagem sibilante, resultante de uma gutural gargalhada cósmica. Minha mente está vacilando, afinal, ou minha injustificada curiosidade evocou inauditos horrores dos espaços crepusculares. O sabá agora está ao alcance da mão. Qual será o fim? 27 de abril. Até que enfim, meu sonho será realizado. Seja ou não reivindicada a minha vida, espírito ou corpo, eu entrarei no portal. O progresso em decifrar esses cruciais hieroglifos na pintura estava lento, mas nesta tarde encontrei a pista final. Perto do crepúsculo descobri o significado, que pode ser aplicado de uma só maneira às coisas que encontrei nesta casa. Há
sob esta casa, sepultado não sei onde, um antigo que me mostrará o portal no qual eu entraria, e me dará os sinais perdidos e palavras das quais precisarei. Quanto tempo esteve enterrado aqui, esquecido, exceto por aqueles que criaram a pedra na colina e por aqueles que depois procuraram este lugar e construíram esta casa, eu não posso conjecturar. Procurando esta coisa inquestionável, Hendrik van der Heijl veio à Nova Holanda em 1638. Os homens desta terra não a conhecem, exceto nos sussurros secretos do arrepio, em algum que achou que ou herdou a chave. Nenhum olho humano a fitou, ainda que brevemente. A menos que, quem sabe, os desaparecidos magos desta casa investigaram além do que se pensava. E com o conhecimento dos símbolos, veio um domínio dos 7 sinais perdidos de terror. E igualmente um reconhecimento tácito das palavras horríveis e indescritíveis de pavor. Tudo aquilo que me falta realizar é o canto, que transfigurará aquele que foi esquecido, que é o guardião do antigo portal. Me maravilhei muito com o canto. É composto de estranhas e repelentes guturais e perturbantes sibilos que não se assemelham a algum idioma que alguma vez encontrei, nem mesmo nos mais negros capítulos do livro Eibon. Quando visitei a colina no crepúsculo, tentei ler isto em voz alta, mas ecoou em resposta só um vago e sinistro estrondo no horizonte distante e uma tênue nuvem de pó elementar que se contorceu e girou como alguma coisa viva maligna. Talvez eu não tenha pronunciado corretamente as sílabas estrangeiras, ou talvez só no sabá. Aquele sabá infernal ao qual os poderes nessa casa não podem me proteger. Que a grande transfiguração pode acontecer. Eu tive um curioso turno de espanto nessa manhã. Pensei, num momento, ter lembrado onde vi aquele frustrante sobrenome, Slegt. Antes, o cenário de realização me encheu de horror. Dia 28 de abril. Hoje escuras nuvens ominosas pairavam com intermitência em cima do círculo desta colina. Eu notei tal névoa várias vezes. Antes, mas agora os contornos e arranjos têm um instigante significado. São serpentinos e fantásticos, e curiosamente como as assombrações malignas que vi na casa. Flutuam num círculo, ao redor do cromeleste primitivo, e resolvem repetidamente como se dotados de uma vida, dotados de um propósito sinistro. Eu poderia jurar que dão um sussurro irado adiante. Depois de uns 15 minutos pairam lentamente ao longe, sempre ao leste, como as unidades de um batalhão disperso. Realmente são aquelas entidades terríveis que Salomão conheceu na velhice. Aqueles seres negros, gigantes, cujo número é legião e cujo passo faz tremer a terra. Ensaiei o canto que transfigurará a coisa anônima. Contudo, temores estranhos me assaltam até mesmo quando articulo as sílabas ressoligando. Perscrutando todo o conjunto de evidência, descobri que o único modo é atravessar a abóbada do porão, o porão fechado. Aquela gruta foi construída com um propósito infernal e deve cobrir o esconderijo que conduz ao covil imemorial. Quais guardiões vivem eternamente ali e desabrocham de século em século com alimento desconhecido? Só um alienado pode conjecturar. Só os bruxos desta casa que os convocaram da terra, a terra interior, os conheceram muito bem, como os chocantes retratos e recordações do lugar revelam. O que mais me aborrece é a natureza limitada do canto. Evoca o inominado, sim. Contudo, não provê método para o controle do que é evocado. Não há como controlar.
Ah, claro, sinais gerais e gestos, mas se demonstrarem eficácia para uma coisa, pode ainda omitir algo. Ainda, a recompensa é grande o bastante para justificar qualquer perigo. E não poderia me retirar se quisesse, pois uma força desconhecida francamente me instiga. Depois, mais um obstáculo. Considerando que preciso atravessar a abóbada do porão fechado e tenho de achar a chave, é claro. A fechadura está muito alta e é muito resistente para arrombar. Eu não tenho dúvida de que a chave está em algum lugar aqui, mas falta pouco tempo para o sabá. Eu tenho que procurar com afinco. Terei coragem de destrancar a porta de ferro e encarar os horrores aprisionados espreitando de dentro? Depois. Eu evitei o porão nos últimos 2 dias. Mas nessa tarde desci novamente a estes recintos interditos. No princípio tudo estava silencioso. Mas dentro de 5 minutos, os murmúrios ameaçadores do miolo começaram mais uma vez a sair da porta férrea. Nessa vez era alto e mais terrificante que nas ocasiões anteriores. E reconheci que aquele conhecido deslizar de algum monstruoso marinho, ainda mais rápido e frenético, como se a coisa estivesse se esforçando para chegar ao portal onde eu estava. As passadas ficaram mais altas, mais inquietas e mais sinistras. Começou a bater nela essas reverberações infernais e mais enigmáticas que as que eu tinha ouvido em minha segunda visita ao porão. Reverberações amortizadas, que pareciam ecoar de horizontes longínquos como um trovão distante. Mas agora, o volume aumentou umas 100 vezes e o timbre adquiriu novas e terríficas implicações. Eu posso comparar o som com algo mais adequadamente que um urro. Isso é um urro de um terrível monstro da desaparecida era dos sáurios, quando os horrores primitivos vagavam na terra e os homens serpente da Balúzia plantaram uma pedra fundamental de magia malévola. Tal urro, esse urro se expandindo a alturas ensurdecedoras, jamais alcançado por alguma garganta orgânica conhecida, era análogo a esse estrepitoso som. Eu vou ousar destrancar a porta e verificar a violenta investida do além? Dia 29 de abril, eu achei a chave da abóbada. E no meio-dia, a encontrei no pequeno aposento fechado sob o entulho de uma gaveta da antiga escrivaninha, como se em algum esforço para esconder. Estava embrulhada num jornal se deteriorando, datado de 31 de outubro de 1872. Mas havia uma envoltura interna de pele seca, evidentemente o couro de algum réptil desconhecido, que ostentava uma mensagem em baixo latim, na mesma caratuja escrita nos cadernos que encontrei. Bom, como eu tinha pensado, a fechadura e a chave eram imensamente mais velhas que a abóbada. Eu não pude calcular a diferença de idade. O velho Claus van der Hale as tinha pronta para algo que ele ou seus descendentes pretendia fazer. Decifrando a mensagem latina, tremi num novo acesso de angustioso terror e indefinível espanto. Os segredos da monstruosa unidade primeva. Folhei o ilegível texto cujas palavras secretas relacionam as coisas ocultas que existiam antes do homem. Coisas que ninguém da terra deveria aprender para não ter seu sossego perdido para sempre. Tem coisas que a gente deixa de lado. Tem coisas que é melhor não saber. Isso jamais me deveria ter sido revelado para Ian Hu, aquela perdida e proibida cidade de eras incontáveis, cuja localização não pode ser revelada? É claro que não. Recebi o autêntico cerne desse conjunto como nenhum outro em vida. Ali tenho de me estabelecer, e assim adquirir aquela sabedoria que eu queria alegremente perder. Mas eu não posso.
Aprendi a atravessar num buraco que não deveria ter atravessado. E tenho de invocar da terra o que não deveria ser despertado nem chamado. E o que foi enviado para me acompanhar não descansará, até que eu ou os seguintes façam o que deve ser feito. E daquilo que despertei e trago comigo não posso me separar. Assim está escrito no livro, o livro das coisas ocultas. Já ouviram falar? O que trago estará entrelaçado de forma terrível ao meu redor, e se eu não viver para cumprir sua ordem, essas crianças ao redor, nascidas e a nascer, virão depois de mim até a ordem ter sido cumprida. Estranha pode ser a sua junção, e terrível a ajuda podem convocar até o fim ser alcançado. Em terras desconhecidas e ignotas se deve procurar, e uma casa deve ser construída para os guardiões exteriores. Esta é a chave daquela fechadura que me foi dada na cidade terrível, ancestral e proibida de Yanhu. A fechadura que eu ou os meus têm que colocar na entrada do que for encontrado. E poderão os senhores de Yadit me socorrer, ou a ele que tem que fixar aquela fechadura no lugar a chavear. Tal era a mensagem, que uma vez que a tinha lido, parecia ter conhecido antes. Agora, escrevendo essas palavras, a chave está atrás de mim. A contemplei com medo e fascínio, sem ter palavra para descrever o seu aspecto, e do mesmo refinado metal desconhecido e esverdeado fosco como a fechadura. Metal melhor comparado a bronze manchado com verdigris. O seu formato é estranho e fantástico, e as pontas em formato de ataúde do maciço volume de lâminas não deixa dúvida de que a fechadura foi bem ajustada. A maçaneta forma grotescamente uma estranha imagem, uma imagem inumana, cujo exato traçado e identidade não pude descobrir ainda. Ao assegurar, seja qual for o intervalo de tempo, sinto uma estranha e anômala agitação no metal frio. Sabe, um estímulo, ou uma pulsação muito tênue para o reconhecimento ordinário. E sob a aparição esculpida está uma baixa legenda, usual nesses blasfemos hieroglíficos siniformes que eu conhecia tão bem. Eu só pude entender o começo, as palavras. Minha vingança espreita o... O início do texto estava desbotado a ponto de ficar confuso. Há alguma fatalidade no oportuno achado da chave, pois amanhã na noite será o sabá infernal. Mas por incrível que pareça, toda essa horrorosa expectativa, a questão do nome Slet, me aborrece cada vez mais. Por que eu deveria temer ver isso? Uma conexão com os Vanderheios. Véspera de Walpurgis, 30 de abril. Chegou a hora. Despertei ontem na noite e vi a chave brilhando com um esplendor esverdeado lúrico. Aquele mesmo verde mórbido que vi nos olhos e pele de certos retratos aqui. Na fechadura chocante e na chave. No menir monstruoso da colina e em outros 1000 outros intervalos de minha consciência. Havia sussurros estridentes no ar. Cochichos sibilantes como os de um vento ao redor daquele cromeleche terrível. Algo falou a mim do gélido éter de lugar, dizendo: chegou a hora. É um presságio, e o rio dos meus próprios medos. Eu não tinha as palavras terríveis e os 7 sinais perdidos de terror, o poder coercitivo de algum morador no cosmo ou no espaço ignoto. Eu não vou hesitar mais. O céu está muito escuro, como se uma formidável tempestade estivesse chegando. Uma tempestade até maior que a da noite em que cheguei aqui, uns 15 dias atrás. Da aldeia, menos que uma milha adiante, ouvi um balbucio estranho e desacostumado. Era como pensei, aqueles idiotas, pobres degenerados,
que compartilham o segredo e mantêm o terrível sabá na colina. Aqui na casa as sombras se ajuntam densamente. Na escuridão, o céu diante de mim quase brilhou com uma luz esverdeada própria. Entretanto, não fui ao portão. É melhor esperar, para evitar que o ruído daqueles murmúrios e ressolegares, essas fugidias e abafadas reverberações me enervem antes que eu possa destrancar a porta fatal. O que encontrarei e o que farei, eu só tenho uma vaga ideia. Encontrarei minha missão na própria abóbada? Ou terei de escavar mais profundamente no coração noturno do nosso planeta? Há coisas que ainda não entendo, ou pelo menos prefiro não entender. Apesar de uma sensação terrível, crescente e inexplicada de antiga familiaridade com essa casa medonha. Por exemplo, aquela calha que conduz abaixo do pequeno quarto fechado. Mas creio que a ala com a abóbada se estende até a colina. 6 da tarde. Olhando as janelas norte, posso ver um grupo de aldeões na colina. Parecem desavisados do céu ameaçador e estão cavando perto do grande menhir central. Ocorreu-me que estão trabalhando naquela pedra obtusa, escavando naquele lugar o que parece ser a entrada de um afilado túnel. O que acontecerá? Quanto dos antigos ritos de Sabá retiveram essas pessoas? Aquela chave brilha horrivelmente, não é a imaginação. Usarei-a como deve ser usada? Outro assunto me perturbou muito. Folheando nervosamente um livro na biblioteca, descobri uma mais ampla forma do nome que arreliou minha memória tão penosamente. Trígide, esposa de Adrian Slack. Adrian me conduz ao mais remoto da memória. 00:30. O horror está solto, mas eu não devo desanimar. A tempestade desabou furiosa num pandemônio e raios atingiram a colina 3 vezes. Contudo, os híbridos e disformes aldeãos se ajuntaram dentro do Comeleche. Os posso ver nos relâmpagos quase constantes. As grandes pedras eretas surgem, lamentavelmente, com uma luminosidade verde fosco que os revela até mesmo sem raio. Os repiques de trovão são ensurdecedores e todos parecem responder horrivelmente a algum comando desconhecido. Enquanto eu escrevia, as criaturas na colina começaram a cantar, a uivar e a gritar numa degenerada, simiesca versão do ritual antigo. O aguaceiro caía como uma inundação. Contudo, eles saltavam e emitiam sons num tipo de êxtase diabólico. Ya, Chubinigurat, a cabra com 1000 filhotes. Mas o pior está dentro da casa. Mesmo agora comecei a ouvir os sons do porão, os ruídos, o ruído daqueles murmúrios e ressolegares, as surgidias e abafadas reverberações dentro da abóbada. A recordação vem e vai. O nome de Adrian Slag bate estranhamente em minha consciência. O genro de Dirk Van Hale, sua criança neta do velho Dirk, e o bisneto de Abaddon Corey. Depois, Deus misericordioso, afinal lembrei onde vi aquele nome. Eu sei, e estou cravejado de horror. Todos estão perdidos, todos. A chave começou a aquecer quando minha mão esquerda nervosamente a empunhava. Às vezes, aquele acelerar vago ou pulsar são tão distintos que posso sentir quase um movimento de metal vivo. Veio de Yan Hu num propósito terrível e para mim, o qual todos também souberam tarde demais, que a coisa fluía o sangue de Vanderheil, que respinga nos Slet, em minha própria linhagem. Veio a horrível tarefa de cumprir aquele propósito. Minha coragem e curiosidade minguaram. Sei o horror que existe além da porta férrea. Se Claes Vanderheil era meu antepassado,
É preciso que eu expie seu pecado inominável? Eu não irei, eu juro que não. A escrita aqui prossegue indefinidamente. Muito tarde, não posso me ajudar. A garra negra se materializou. Eu fui arrastado ao porão. Fim do conto. Seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conta um Conto. Olá, tudo bem, Lovecraftianos? Vocês são muito fãs do Lovecraft de verdade, né? Eu vejo aqui pelos números do canal, os vídeos do Lovecraft compõem as maiores visualizações, o maior tempo de permanência nos vídeos. E eu queria falar diretamente com vocês. Temos o nosso Apoia-se, que é uma plataforma de ajuda aqui ao narrador que tira algum tempo de sua vida, dos seus propósitos familiares e profissionais para ler para vocês que gostam da literatura de horror. Quem puder ajudar, faça parte do Apoia-se, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para ser avisado de novas obras do Lovecraft, de outros grandes escritores do horror, do terror, da literatura em geral. Tem literatura russa, brasileira, americana, europeia, tem de todo lugar. Então faça parte. Eu abri uma comunidade, uma página no Facebook que chama Lovecraft Redimido, que traz aí alguns dos grandes contos que eu narrei aqui. São obras incríveis, realmente escritas pelo Lovecraft. Então abri Lovecraft Redimido no Facebook. Façam parte também, se vocês curtirem lá a página, vão estar ajudando o nosso canal também, ok? E para você que quer ter mais acesso a making off, a fotos, tá lá no Instagram, Conta um Conto _ Fávaro, ou Fávaro _ Conta um Conto, eu não lembro direito, mas que eu sempre trago um vídeo conversando com vocês, para quem quer ter amizade aí, fazer parte dessa comunidade. Tudo bem com vocês? Então, um abraço e até a próxima. Gostei desse conto, hein? Eu achei que eu me surpreendeu de verdade. Eu já estava dando tchau, mas eu queria falar sobre esse conto. Não é tão longo, né? Tá dando 1h20 de gravação. Eu considero que o Lovecraft se dá muito bem nos contos curtos. Eu considero muitas vezes os contos mais longos, como As Montanhas da Loucura, que eu narrei aqui, e o Chamado de Cultura, interessante, é uma aventura. Tem várias viagens ali, por vários lugares, né? Mas os contos curtos eu me sinto mais à vontade, como Os Gatos de Ultar, que eu sou muito fã desse conto, O Intruso e A Tumba, são incríveis aí, né? Então, este aqui gostei também, essa coisa da casa me deu uma imersão muito grande, eu fiquei imergido nessa casa, essa coisa de você não saber se o rapaz está vivo, está morto. Eu achei que em determinado momento ele já tinha morrido logo no começo do conto, quando ele percebeu que ele não podia sair dali mais, né? Então me remeteu àquele filme Os Outros, né? Eu acho que é com a Meg Ryan, não é? Que ela é a mãe dos meninos. Ele está preso naquele casarão horrível, né? Então é isso, pessoal. Vamos falar de dicas do Conta um Conto? Vamos lá! Eu vi com grande satisfação aqui. Eu sou fã dos filmes de boxe, principalmente. E abriu no Telecine, o streaming do Telecine, os primeiros filmes do Rock. Então eu achei muito interessante, principalmente o primeiro filme é espetacular, né, gente? É muito bonito. Eu gostei muito desse filme e assisti novamente, estou maratonando para terminar no Creed 2, né? Para quem gosta, eu acho interessante também. Ou uma série que eu achei legal, que abriu agora no Prime, é o Utopia. Tem aí jovens jovens, um adulto, criança, se juntam ali, como se fosse uma equipe meio desajustada para evitar
que uma vacina, você vê, utopia, distopia, tem teoria da conspiração, é meio Stranger Things, só que de uma maneira bem diferente. Aí eles são fãs de uma revista em quadrinhos chamada Distopia, e eles acabam por meio de um acaso com a continuação dessa revista, que é a Utopia. E a partir de então, coisas muito estranhas começam a ocorrer. Então eu achei bem interessante essa série. Está na primeira temporada, e na Netflix tem a Cidade dos Mortos, que eu achei também nessa linha de pandemia, só que com ambientação toda glacial. Eu acho que essa obra é da Rússia, né? Então é interessantíssimo também, os personagens são muito carismáticos, existe todo um parâmetro ali de uma viagem. Eles estão indo para um lago onde eles consideram que é um lugar mais seguro diante de uma pandemia que promove mortes horríveis, que começou ali em Moscou. Então me lembrou dos tempos bons do The Walking Dead, quando você pegava amor pelos personagens, né? Então eu gostei bastante. Hoje em dia eu não assisto mais The Walking Dead, infelizmente. Depois que o Rick morreu, eu acabei me perdendo, e quando eu tentei assistir de novo, eu já não sabia mais onde eu estava, e quando eu vi, eu larguei de mão, né? Assim, acontece, né? Eu acredito que aconteceu com muita gente aí no caso dessa série, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos vocês e fiquem ligados aí no Conto um Conto.